Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente tá aqui hoje, eu tô aqui hoje, né, para a quinta aula do curso. Ah, Depois dessa, a gente só tem mais duas, que vão ser provavelmente postadas amanhã e sexta, tá? Talvez eu não consiga ali pelo tempo, mas espero conseguir, para conseguir trazer para vocês o quanto antes e conforme estava no cronograma. Mas caso não consiga, daí eu aviso vocês, no máximo até domingo eu termino de postar as aulas, porque eu também quero passar algo, né, completo e suficiente para vocês. Hoje, nessa aula, nós vamos ver sobre aprendizagem baseada em games, né, em jogos, e gamificação, mais o design thinking, certo? Na aprendizagem baseada em games e gamificação, eu consegui trazer e explicar melhor para vocês, assim como as outras. Já no design thinking, eu tive um pouco mais de dificuldade, tanto em compreender bem e entender, na verdade, eu não consegui achar e entender bem como que o design thinking é aplicado em sala de aula, né? Eu sei que, né, tem como e tudo mais, mas eu não consegui achar uma forma onde eu conseguisse passar para vocês bem como aplicar em sala de aula, mas de qualquer forma eu trouxe para poder explicar para vocês e vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa metodologia ativa. Então, aprendizagem baseada em games. A aprendizagem baseada em games nada mais é do que a utilização de games, né, de jogos em sala de aula, de forma, né, que o jogo auxilie o aluno a compreender e a aprender com o game sobre aquela aula, né, sobre aquele conteúdo, sobre aquele assunto que está sendo tratado, né, e o aluno aprendendo no formato de game, ele vai ser o ser ativo da aprendizagem dele, por isso que se enquadra como uma metodologia ativa. Por mais que o professor traga o jogo, explique o game para o aluno, durante o game, o jogo, né, que ele vai estar jogando, que ele vai estar fazendo, ele vai ter que resolver as coisas dentro do jogo e fazer as coisas dentro do jogo por conta própria, né? Ou, claro, com alguns colegas, se eles estiverem jogando juntos. Mas o aluno ele vai aprendendo e ele vai verificando ali sozinho. Então é de forma ativa, onde ele vai adquirindo e conforme ele for jogando, vai tendo esse conhecimento. De acordo com Matar, um game pressupõe interação com outros jogadores e interatividade com seus próprios elementos, ou seja, sua exploração não deve ser configurada como uma visita planejada de antemão e guiada, mas precisa incluir a possibilidade de construção do caminho pelo próprio usuário, liberdade e certo grau de certeza que reforcem sua sensação de imersão. Então, o game ele tem a interação com outros jogadores, seja online, seja presencial, e interatividade com os próprios elementos do jogo, com os próprios elementos que o jogo possui, né? E o aluno, a aula, assim, toda a reação que é gerada através do jogo, ela não tem como ser planejada de antemão, né? Ela não pode ser pré-organizada, pré-planejada. Eu posso planejar que os alunos vão utilizar aquele jogo para aprender tal disciplina, mas os alunos dentro do jogo, conforme eles forem fazendo, eles vão aprendendo outras coisas, vão surgindo outras coisas. Eles não vão necessariamente aprender tudo da mesma forma ou tudo igual. Mas aí depois é possível fazer uma roda de conversa, né, onde os alunos podem trocar ideias entre si sobre o que foi utilizado. Então eles têm que ter essa liberdade e eles também têm que ter uma certa incerteza, porque o jogo proporciona isso. Tu não sabe como é que vai ser dentro dele. Tu não tem como saber antes de jogar tudo que vai acontecer no jogo. E isso dá uma sensação, né, de imersão quando tu tá dentro do jogo. Porque tu tá dentro daquilo dali, tu tá vivendo aquilo dali e indo dentro daquilo. De acordo com o Matar, talvez, né, de acordo com o Matar também, né, que eles assumem dessa maneira, continuando ali a parte de cima, né, assumem dessa maneira papéis extremamente ativos, traçando um paralelo com a educação, né? O desafio seria que os alunos atingissem o mesmo nível de maturidade e preparação no controle de seu processo de aprendizagem. Né? O aluno ele tem o controle do processo de aprendizagem dele no jogo,
E ele se sente muito mais atraído jogando, né, do que numa aula tradicional, porque ele vai estar com a geração, né, as novas gerações, a geração dos nativos digitais, que são as pessoas que já, as crianças, né, os adolescentes, que já nasceram na era digital, onde eles já nasceram vendo coisa no celular, jogando videogame, né, vendo o pai mexendo no celular, vendo uma TV, vendo os games, aplicativos, as várias possibilidades que é possível fazer, tendo acesso à internet. Isso atrai muito mais eles do que uma aula tradicional. E eles, nesse modelo de metodologia ativa, eles têm um papel ativo. Claro, todas as metodologias ativas, o aluno tem um papel ativo. Nessa, ele tem um papel ativo dentro do jogo, onde ele está dentro daquele jogo e ele está coordenando e indo no ritmo e no rumo que ele decide, né? Dependendo do jogo. Eu trouxe aqui a visão de alguns autores contemporâneos, tá? Que são autores que falam bastante sobre games, sobre a utilização de jogos em sala de aula. Se vocês forem procurar a fundo, esses 4, principalmente, eles têm bastante escrita sobre esse assunto, né? E tem opiniões muito fortes. Se vocês buscarem artigos, coisas do tipo desses, não necessariamente desses autores, mas sobre esse assunto, vocês vão ver que sempre tem esses autores citados. E eles sempre estão nas referências teóricas. Então, para Gui, em 2005, nos games os jogadores assumem diferentes identidades, construindo múltiplas personalidades virtuais. Então, né, o aluno, quando ele está jogando um game, qualquer pessoa quando joga um game online, né, ou mesmo outros tipos de jogo, tu assume ali um outro papel, porque tu escolhe um personagem para te seguir, né, que vai te representar, né, e a partir disso tu pode criar, e tu pode ter, e tu pode, né, desenvolver outras personalidades, né, dentro daquele jogo. São personalidades virtuais. Não significa que tu vai ter uma dupla personalidade, ou que tu vai trazer isso para fora, ou que isso vai se tornar algo ruim, tá? Para Bogost, 2007, os games convidam os jogadores a interagirem com o sistema e elaborarem juízos de valor sobre a realidade, problematizando. Então, os jogos, os games, eles ajudam os alunos a tomar decisões e a problematizar a vida real. Então, o que acontece? No jogo, conforme tu vai avançando pelas fases, conforme tu for tendo coisas para fazer, tu tem que tomar decisão sobre certas coisas. Tu tem que tomar decisão sobre que caminho tu vai seguir. Tu tem que tomar decisão sobre o que tu vai fazer, né? Tu tem que ver com os outros jogadores e tu pensa se aquilo que ele tá fazendo é certo, é errado. De acordo com Schaeffer, os games epistêmicos propostos por Schaeffer, né, que jogos epistêmicos são jogos onde os alunos eles tomam posições, né, de outras profissões, né, como diz aqui. Os games epistêmicos propostos por Schaeffer convidam os jogadores a abandonarem sua posição de alunos e a se portarem como engenheiros, planejadores urbanos, jornalistas, arquitetos e outros profissionais inovadores. Então, os games que ele propôs trazem o aluno a viver, colocam o aluno no papel de alguma profissão, de alguma futura área de trabalho, para o aluno já encontrar e já ter uma noção de como é que vai ser. Entende? Então, isso vai ajudar ele a já pensar e a ver como é que é a realidade daquela profissão que ele quer seguir. Isso ajuda bastante. McGonigal, imagino ser isso, vai ainda mais longe, defendendo que os games multiusuários levam os jogadores a desenvolver habilidades em grupo, podendo assim gerar soluções para dilemas sociais e ambientais, e por consequência, modificar o mundo. Então, a McGonigal acha, né, no ponto de vista dela,
Ela defende que os jogos multiusuários, que são onde várias pessoas jogam junto do mundo inteiro, os jogadores eles podem entrar em contato uns com os outros, ter um maior contato, e eles podem juntos, né, desenvolver habilidades em grupo. E nessa troca de grupo de tamanho global, né, que existem muitos jogos assim, que jogam com pessoas no mundo inteiro, não só do teu país, né, não só do teu estado, da tua cidade. E a partir disso, tendo uma esfera global, eles em grupo encontrar dilemas, solucionar, né, dilemas sociais e ambientais, né, e assim modificar o mundo, né, auxiliar no mundo. Todas essas visões eu retirei do livro de Matar e, né, ele colocou de acordo com cada autor ali o que ele já tinha pego sobre a visão deles sobre a aprendizagem baseada em games. Eu trouxe aqui alguns exemplos de jogos, né, de games utilizados. E também, são vários, gente, são vários. Eu poderia ficar assim, ó, o dia inteiro falando para vocês e mostrando para vocês jogos que podem ser usados em sala de aula, tá? Que podem auxiliar e ajudar e estimular os alunos na aprendizagem. Então, eu trouxe três ou quatro, onde eu trouxe o nome do jogo e falar um pouquinho dele, um pouquinho mais, assim, seguindo Matar, né, a citação dele. E os outros eu trago só um nome, alguns eu conheço e vou explicar um pouquinho para vocês. Esses exemplos que eu trouxe, eu peguei de uma disciplina que eu tive na pós-graduação, que foi com o professor João Matar, que é o mesmo autor do livro que eu trouxe, né, como base para montar o curso. E eu peguei esse material da disciplina que eu tive de games e educação na minha pós-graduação de educação e novas tecnologias. Né? Então eu trouxe isso porque eu achei que ali estava mais completo do que no livro. Então, o primeiro exemplo é a Escola do Cérebro, tá? De acordo com o Matar, a Escola do Cérebro é um aplicativo de telefone e tablet, né? Direcionado ao público infantil e voltado ao exercício das habilidades cognitivas no contexto escolar. Minigames casuais são integrados a uma base de dados, além de uma interface de gerenciamento e acompanhamento do desempenho dos jogadores, que pode ser utilizada pelos professores. Os próprios jogadores, entretanto, podem exercitar suas habilidades acompanhando seu desempenho, participando dos rankings e avaliando periodicamente as habilidades cognitivas exercitadas. Então, esse aplicativo ele tem vários jogos voltados para o público infantil com minigames, né? Cada minigame voltado para uma área. E eles fazem, a partir disso, uma base de dados, né? Que vai gerando o desempenho dos jogadores. E o professor pode acompanhar esse desempenho para saber o que os alunos precisam de mais ajuda, o que eles não precisam, quem que precisa mais, quem precisa menos, né? O que outro jogo o aluno pode jogar mais, várias coisas do tipo. Os minigames da Escola do Cérebro possuem 3 níveis de dificuldade: básico, intermediário e avançado, sendo possível jogar por tempo indeterminado em cada nível. Cada jogo é ainda classificado pela intensidade com que exercita as habilidades cognitivas. Esse, gente, eu ainda não cheguei a baixar, não cheguei a ver ele de fato, só ouvi e fiz a leitura. Outro exemplo que ele traz é o do Civilization 3, né? Que, de acordo com o Matar, né, o Civilization 3 seria um interessante exemplo de game para ser utilizado em sala de aula, pois representa a história mundial como um processo emergente de fatores sobrepostos e interrelacionados. O Civilization 3 envolveu cada aluno individualmente, e esse envolvimento afetou o tipo de questões que os alunos fizeram sobre o jogo, os tipos de compreensões conceituais que surgiram durante o jogo e as interpretações que fizeram sobre a história. A história e a geografia
tornam-se ferramentas para jogar, e os alunos que tiveram sucesso desenvolveram compreensões conceituais sobre a história mundial, geografia e política. Então, esse jogo, ele se baseia, né, no 3 ali, o que o Matar fala mais, e ele, né, representa a história mundial, o processo da história mundial, né, e ela emergindo e mostrando os fatores, né, sobrepostos e interrelacionados. Então, o que acontece? Dentro desse jogo, os alunos eles conseguem aprender vários conceitos de história, de geografia, de política, de entender, sabe, toda a geopolítica, toda a situação de como é que funciona, como é que funcionou, como é que foi, como é que vai ser, né, a história mundial. Um jogo que eu já ouvi bastante falar, que inclusive meus alunos de matemática já aplicaram ele, já tiveram que fazer um trabalho com ele, é o Scratch, tá? Em 2017, o MIT, né, que é o Massachusetts Institute of Technology, lançou o Scratch, que é um software, né, para computador, para crianças entre 8 e 16 anos criarem os próprios games e animações e compartilhadas na web. Então, ele é um sisteminha bem fácil e bem tranquilo de mexer, onde as crianças, ou mesmo os adultos, né, montam o próprio jogo. E ele é muito voltado para a parte da matemática. E é muito legal mesmo. O Scratch foi projetado com a aprendizagem e a educação em mente. Conforme criam projetos no Scratch, as crianças, ou mesmo os adultos, aprendem matemática, computação, programação, design, fluência em tecnologia digital e outras habilidades que são essenciais para o sucesso no século XXI. Depois de criado, o projeto pode ser compartilhado no site do Scratch ou embutido em outra página, e os projetos disponibilizados podem ser remixados, então os projetos podem juntar mais de um projeto. O programa pode ser utilizado em diferentes ambientes, como museus, escolas ou mesmo em casa. O Scratch é, portanto, uma estratégia de trabalhar a produção de jogos pelos próprios alunos, ou seja, não oferece, né, só um jogo como suporte de aprendizado, mas o aluno, além de aprender jogando, ele monta o seu próprio jogo. O professor pode montar, mas o aluno montar e o aluno jogar o próprio jogo, ou os alunos montarem e depois eles se trocarem os jogos e cada um jogar um, nossa, isso é muito boa essa troca, né? E esse aprendizado. Daí aqui eu trago alguns outros jogos que podem ser utilizados, como por exemplo o Minecraft, que eu falei para vocês na outra aula, sobre uma escola em São Paulo que fez um projeto onde eles reconstruíram 2 igrejas de Mariana no Minecraft. O Minecraft ele não tem assim um ganhador, um perdedor, né? Mas ele é um jogo tipo que ajuda muito na lógica, né? As crianças, quando jogam eles têm um personagem, um boneco, e eles constroem com blocos várias coisas que eles quiserem. Eles podem, tipo, passear, construir casa, tem bichos, tem um monte de coisa. Meus irmãos jogaram há muito tempo, eu não cheguei a jogar, mas eu sei que, tipo, já tá há anos que esse jogo, ele é muito jogado pelas crianças e adolescentes, ele é muito bom. O Kahoot é uma ferramenta que eu já utilizei nos meus estágios da graduação, que é onde tu monta quizzes, né? Tu monta, tu faz um assunto e tu monta, assim, perguntas. Tu faz a pergunta e coloca 4 opções. Tu pode usar tanto em todas as disciplinas. Ele tem algumas ferramentas que são mais para matemática, né, para as exatas, mas tu consegue usar em todas as disciplinas. E os alunos, eles conseguem responder. Vocês podem fazer em sala de aula, onde o aluno responde, né, oralmente, falando a resposta. Ou os alunos, eles podem baixar um aplicativo ou entrar no site pelo celular, onde ele, por ali, pelo site, ele responde. Tu abre na tela da sala de aula, na TV, no projetor, no que tiver, né, se tiver, e tu vai ter as respostas, o retorno dos alunos ali. Então, se eles têm no celular e eles vão respondendo, no final vai mostrar quem ganhou, né? E durante o processo eles não vão vendo tanto.
Socrative também é de quizzes, né, de perguntas e respostas. Tem também vários geradores de palavra cruzada, que vocês pegam um assunto e vocês montam e geram as palavras cruzadas para os alunos jogarem online. Tem o GAP, que é Gaming Against Plagiarism, que é um jogo onde se trabalha a questão do plágio, onde são várias etapas e ferramentas que vai testando o aprendizado e o conteúdo, e tu vai jogando e tu vai aprendendo sobre o plágio. O Connect Settings, que é onde é um jogo onde os alunos, né, quem jogar eles têm a administração de uma cidade, então tu precisa ver o que está faltando, o que precisa melhorar, o que precisa fazer, né? E tem um que ele trouxe que é muito interessante, que é um McDonald's Videogame, que é um jogo onde a pessoa, né, que está jogando, ela faz todo o processo que um McDonald's faria, desde a produção da carne do gado, da soja, da batata, né, até o transporte, né, desde a produção do alimento, da matéria-prima, até a venda do produto. Então, acompanha e faz todos esses processos. E assim, gente, tem muitos outros jogos, muitos jogos. Então, eu trouxe aqui alguns itens relevantes que de acordo com Badwell, são 9 elementos dos games que auxiliam na aprendizagem dos alunos, né? Como eu sei. Linguagem de ação, interface e comunicação entre o jogador e o sistema para traduzir os comandos do jogo, né? Então, o jogo, ele possibilita isso e ensina isso. Avaliação, feedback e informações sobre o progresso do jogador, incluindo placares, né? Onde os alunos, eles têm um feedback, têm a avaliação, né, da nota, como é que ele está indo, como é que eles estão progredindo. Conflito, né, desafio, que é um nível de dificuldade, surpresa. Controle, que é interação com o equipamento, controle de controlar o jogo, né. Ambiente, que é o local onde o game é jogado, porque onde tu tá jogando o jogo, isso influencia, né, é relevante. A ficção do game, que chama muito a atenção e prende muito, que é a questão da história, fantasia, mistério. Interação humana, interpessoal, né, que é no espaço e tempo reais, e social, que é mediado por tecnologia. Isso tá jogando de forma presencial, tá jogando com os teus amigos no mesmo ambiente, tu tá jogando com outras pessoas que às vezes tu nem conhece de forma remota, né? E a imersão, que é a percepção do jogador no jogo, né, incluindo estímulos sensoriais, visuais, sonoros, objetos e pessoas, que quando tu tá imerso no jogo, né, vivendo, interagindo, né, tá dentro do jogo de fato. Agora nós entramos para gamificação, tá? O que é gamificação? A gente viu que a aprendizagem baseada em games nada mais é do que a utilização de jogos, de games, na sala de aula. Agora, o que é gamificação? É muito importante compreender essa diferença, que muitas vezes são confundidas, né? Mas são coisas diferentes. De acordo com Matar, gamificação, portanto, não significa produzir ou utilizar games em ambientes educacionais, o que é coberto, como vimos, pelo campo da aprendizagem baseada em games. Gamificação não é sinônimo de uso de games, mas de uso de elementos e mecânicas de design de games, né, diferentes, e também, né, diferentes atividades que podem ser gamificadas, como educação, marketing, administração, turismo, etc. Esses dois, de acordo com Matar, ele trouxe no livro, outro ele trouxe no artigo que eu tenho da aula. O termo gamificação começou a ser utilizado por volta de 2010 e basicamente significa utilizar os fundamentos dos jogos em atividades fora do contexto do jogo. Segundo Cap, a gamificação é o uso de mecânicas, estéticas e pensamento dos games
para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. Então, a gamificação não é tu utilizar o game, não é tu utilizar o jogo, mas é tu pegar elementos, tu pegar estratégia, tu pegar itens no jogo e implementar e colocar em outras ferramentas, em outras coisas, de outras formas. Aqui daí eu trouxe alguns elementos da gamificação, né, que são alguns itens que podem ser utilizados, trazidos, né, dos jogos e utilizados aí na gamificação. Pontuação, né, sistemas de pontos de acordo com as tarefas que o usuário realiza, o mesmo recompensado com uma quantidade determinada de pontos, né, que nem ali nos jogos. Níveis, né, tem como objetivo mostrar ao usuário seu progresso dentro do sistema, geralmente é utilizado em um conjunto com os pontos. Ranking, uma maneira de visualizar o progresso de outros usuários e criar o senso de competição dentro do sistema. Medalhas, conquistas, elementos gráficos que o usuário recebe por realizar tarefas específicas. Desafios e missões, tarefas específicas que o usuário deve realizar dentro de um sistema, sendo recompensado de alguma maneira por isso, pontos e medalhas, criando um sentimento de desafio para o usuário do sistema. Então, todos esses 5 elementos que eu trouxe aqui para vocês são elementos que vêm dos games, dos jogos, e podem ser utilizados de outras maneiras, que é a gamificação. Uma informação agora bem importante que eu achei relevante trazer para vocês sobre a gamificação, tá? A gamificação atrelada ao processo de aprendizagem traz para o indivíduo uma nova forma de aquisição de competências e habilidades, de uma maneira mais suave e prazerosa. Isso porque os games, por meio dos elementos que vimos, geram experiências com estímulos emocionais que impactam no processo de aprendizagem. Importante reforçar que gamificar não significa utilizar games prontos, mas sim os recursos presentes nos games para promover estratégias diferenciadas que reforcem a motivação e engajamento do aluno, como a satisfação de resolver um desafio, a conquista do reconhecimento, o feedback e a recompensa. Podemos fazer uma educação mais engajadora, contextualizada e prazerosa por meio da gamificação. Gente, eu não tenho nem mais o que falar, assim, ó, eu trouxe essa informação, eu trouxe esse parágrafo dos mesmos aqui, perdão, que eu não coloquei, do mesmo artigo de Ribeiro e Fernandes, de 2018, porque eu achei essa parte muito interessante, muito importante. Para mim, ela diz tudo. Para mim, ela diz tudo e é super suficiente. Espero que ela tenha ajudado vocês também. Então, o que promove a gamificação? Na educação, a gamificação torna as aulas mais atraentes, contextualizada e produtiva para os estudantes, promovendo interatividade, alcance de objetivos, trabalho em equipe, linguagem tecnológica, resolução de problemas. Na interatividade, em vez de receber informação digerida, os alunos precisam tomar decisões de acordo com a interação de diferentes cenários, personagens e acontecimentos. Alcance de objetivos, toda forma serve a um propósito, seja ganhar pontos ou passar de fase. Trabalho em equipe, que é preciso combinar recursos e habilidades para se atingir o resultado desejado. A linguagem tecnológica é familiar aos alunos que podem usar ferramentas rotineiras como celular, tablet, computador para aprender. E resolução dos problemas, que os alunos devem usar a criatividade para resolver situações e problemas com as informações e recursos disponíveis. Isso daqui eu trouxe de um site que é... não lembro, eu acho que é Geek o nome. Só que é Geek escrito com Geekie. Bem legal. Agora, já entrando no Design Thinking. Os criadores do conceito Design Thinking, em 1973, são Ralph Fest, professor da Stanford University, que definiu e popularizou o termo, e David Kelley, que também é de Stanford, e é um dos fundadores da IDEO, que é uma empresa que disseminou esse contexto
e que tem desenvolvido vários projetos no mundo inteiro, de diversas áreas, inclusive na educação, de Design Thinking. No Brasil, as primeiras experiências começaram em 2012, então é bem recente, né, comparado a algumas outras, e continua crescendo a cada ano, configurando o Design Thinking como uma prática poderosa na transformação das relações e dos desafios cotidianos vividos no locus educacional. O que é Design Thinking, tá? Design Thinking é uma abordagem que se inspira na forma como os designers atuam para resolver problemas, originária do design centrado no humano, isso de acordo com Rocha. Design Thinking, né, DT, é o nome dado à apropriação por outras áreas do conhecimento da metodologia sistemática utilizada pelos designers para gerar e aprimorar ideias e efetivar soluções. Então, Design Thinking, o que é? É o nome que foi dado, né, para quando outras áreas utilizam a metodologia sistemática que os designers usam, né, para gerar e aprimorar e efetivar as ideias e as soluções. Esses dois de acordo com Rocha. O Design Thinking é um processo para a resolução de problemas complexos, desenvolvido colaborativamente e centrado no humano. Sua abordagem parte de um pressuposto que considera o objeto em si e se concebe por meio dele. Assim, os designers thinkings utilizam-se do pensamento abdutivo, que consiste em questionamentos resultantes da compreensão dos fenômenos a partir das informações coletadas durante sua observação sobre o problema, de modo que a solução se encaixa nela mesma e não é derivada do problema em questão. Isso de acordo com Martins Filho, Cruz Pereira, 2015. Alguns princípios do Design Thinking, tá? Que é necessário ter para fazer, né? Os princípios. Empatia. O Design Thinking proporciona esse olhar em profundidade para as pessoas, para criar empatia em relação a elas, inspirar-se com elas e compreender suas necessidades e motivações. Ele humaniza o processo de inovação, pois deixa claro que são pessoas criando soluções para pessoas e com pessoas. Colaboração. Os envolvidos no processo aprendem a extrair o melhor dos grupos, partindo do entendimento profundo de que problemas e desafios no universo da educação, uma vez que as múltiplas percepções ajudam a entender melhor o que se quer resolver até a criação de soluções propostas inovadoras. Então, todo mundo tem que se ajudar. Criatividade. O Design Thinking traz uma visão diferente sobre a criatividade das pessoas, pois a partir da vivência da abordagem é possível perceber que todos são criativos. Otimismo. Encoraja um novo modelo mental que permite que os envolvidos no processo vejam um mundo cheio de possibilidades. Todos esses princípios são de acordo com Rocha. Design Thinking, o processo. Né? O primeiro passo é a descoberta, o empatizar, que é o ponto principal consiste em compreender o universo no qual a temática do problema está imersa. Então, é compreender e criar uma empatia, né? Perceber, ver com o outro o ponto do problema daquela pessoa. E, né, empatizar com isso, descobrir o problema e tentar se pôr no lugar daquela pessoa com aquele problema. A interpretação, né, definir, envolve a interpretação dos dados coletados na primeira etapa, né, do problema, né, e consiste em analisar, categorizar, recolher aprendizados para, por fim, definir o desafio a ser solucionado. Então, tu vai analisar, categorizar, verificar, né, estudar o problema para daí ver como solucionar ele. Ideação, idear. Consiste em gerar e refinar ideias. Para isso, são estimulados alguns processos criativos, como o brainstorming. Então, né, tu viu o problema, te pôs no lugar da pessoa no problema, tem que ter
interpretou o problema, analisou ele, viu ele, pensou sobre ele. Agora tu vai pensar e conversar sobre ideias de como resolver esse problema, que daí o brainstorming é uma conversa, uma troca de ideias com as outras pessoas. E experimentar, depois, né, do problema, tu vai experimentar, prototipar, que é o momento de dar vida às ideias que surgiram, né? Além de comunicar uma ideia, né? E torná-la tangível, permitir que ela seja validada. Então, muitas vezes não é necessariamente um problema falado, mas é mais um problema técnico que é utilizado no design thinking, um problema físico, vamos dizer assim. E daí depois é a evolução, que é testar e implementar o protótipo acompanhando a sua evolução. Gente, agradeço mais uma vez pela participação de vocês, por vocês estarem acompanhando esse meu curso. Hoje, de fato, eu não consegui compreender bem o Design Thinking para trazer para vocês de uma forma mais clara como eu gostaria, como eu acho que eu consegui trazer as outras. Mas, né, é algo que eu vou me aprimorar e caso vocês tenham interesse em saber mais, vocês podem também ir e aprimorar atrás disso. Mas, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, não é algo que vai ser muito utilizado na área da educação. Eu acho mais complicado, principalmente dentro da educação básica. Amanhã espero postar a penúltima aula sobre ensino híbrido, né, Blended Learning. E na sexta, a última aula, daí recapitulando tudo que a gente viu, todas as metodologias que a gente falou, um pouquinho delas, e finalizando esse curso. Tá? Eu agradeço pela participação de vocês. Qualquer dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. E até amanhã, até a próxima aula. Se eu não conseguir colocar amanhã, daí eu aviso vocês. Beijos e até a próxima.